Imagine viver em uma pequena aldeia, cercada pela ampla savana africana, onde o silêncio é quebrado apenas pelo som distante de animais selvagens. Agora, imagine que em meio a esse ambiente misterioso, um animal com uma fome voraz quebra a paz e a harmonia entre o homem e a natureza. Ele é chamado de Changing Charlie, o leão branco devorador de homens, uma fera de cor pálida com uma deficiência em sua cauda que o condenaram a uma vida solitária. Essa frustração de não ser aceito entre os de sua espécie foi direcionada contra os moradores humanos do local, e eles agora eram o alvo de sua fúria. Aqui, as pessoas viviam em constante terror, cada noite uma espera angustiante. Quando e onde seria o próximo ataque? E por mais que implorassem por socorro, parecia que seus pedidos desapareciam no vento, enquanto a fera continuava solta, se alimentando e ensinando outros leões a se comportarem como ele. Deixe seu like e se inscreva nesse canal. É totalmente de graça e ainda nos ajuda a chegar a 500 mil inscritos. Deixe seu like e vamos nessa! Em 1909, na vasta e selvagem Rodésia do Norte, o que hoje conhecemos como Zâmbia, vivia um povoado pequeno e tranquilo, isolado nas margens do lago Mwero, próximo à fronteira com o Congo. Nessa época, o local era uma terra de beleza bruta, onde a vida era moldada pela natureza selvagem. Os nativos da região eram pessoas simples, que viviam da terra e do que o ambiente os ofertava, dependentes da natureza ao redor. Embora a vida ali fosse dura, era a única que eles conheciam e havia uma paz natural que permitia que os dias se seguissem tranquilamente, até o surgimento de uma criatura que romperia esse equilíbrio. Esse povo já estava acostumado com a presença de leões e outros grandes animais. Quando se aproximavam demais, a própria tribo se encarregava de abatê-los. Porém, havia algo de diferente naquela fera que começou a aparecer nos arredores. Ele não era como os outros leões. Charlie Chang, como foi apelidado, era um leão solitário, um nômade rejeitado provavelmente por sua aparência peculiar. A maioria dos leões tinha uma pelagem dourada escura, misturando-se ao ambiente, mas Charlie era diferente. A sua pelagem era estranhamente clara, quase branca, o que o fazia parecer uma aparição. O leão não era branco de fato, mas com pelos claros demais quando comparado aos demais. Além disso, ele possuía uma deficiência física que provavelmente teria nascido com ele. A sua cauda era incompleta. Seu olhar penetrante e sua postura ameaçadora tornavam cada aparição dele um evento marcante para os moradores. Afinal, o leão parecia observar a aldeia de um terreno mais alto. Ele ficava horas olhando como se estivesse analisando a rotina de cada membro da tribo. Os caçadores só abatiam os animais que chegavam perto demais da tribo, e como observar não causava nenhum mal, eles escolheram ignorar o leão. Charlie Chang desapareceu por semanas, até que resolveu voltar, porém dessa vez de uma forma terrivelmente destrutiva. A primeira tragédia aconteceu em uma noite tranquila. O sol havia se posto e a aldeia estava envolta na escuridão, iluminada apenas pelo brilho das fogueiras, que eram parte de sua proteção contra a fauna local. Foi então que no silêncio da noite um rugido profundo e aterrador ecoou pela savana. Ninguém se mexeu de imediato, afinal os leões eram comuns na região e as fogueiras estavam altas. Normalmente, nenhum felino iria se aproximar muito. Passados alguns minutos, gritos vieram da direção da cabana de um caçador da aldeia, um homem forte chamado Mwamba. Ele estava cuidando dos preparativos para a próxima caçada quando foi surpreendido por Charlie. Em um salto preciso e feroz, o leão o atacou de maneira fatal. Uma única mordida no pescoço e o leão então o arrastou para longe dali. No entanto, haviam testemunhas, a esposa e filhos de Mwamba, que estavam na cabana junto com ele.
O filho mais velho correu desesperadamente para tentar salvar a vida do seu pai, porém o leão desapareceu entre as rochas e o rapaz não conseguiu localizá-lo. Ao retornar para a aldeia, o menino encontrou os caçadores se reunindo com suas lanças para tentarem encontrar o companheiro. Mal sabiam eles que esse era apenas o começo de meses de terror e desgraça. Os homens, reunidos em 2 grupos, caminhavam pela savana à noite, determinados a encontrar o amigo. Mas a savana noturna é ainda mais perigosa. Charlie Chang estava à espreita, apenas esperando o momento certo. Em um único movimento, o leão surgiu da vegetação alta, abocanhando o primeiro homem da fila de caçadores tribais e arrastando seu corpo para quilômetros dali. Os demais guerreiros não conseguiram o alcançar e perderam o felino de vista. Não haviam chances daqueles homens escaparem com vida e 2 perdas em uma única noite era demais para eles. Os caçadores voltaram para a aldeia e a partir daquela noite ninguém mais dormiu em paz. Agora, as fogueiras da aldeia ardiam mais fortes. Os caçadores se revezavam em turnos de vigia para proporcionar uma proteção aos seus familiares. Porém, essa segurança era ilusória, afinal a aldeia era grande e o número de caçadores não conseguia cobrir toda a área. Inicialmente eles estavam em duplas, afinal lutar contra um leão não é uma tarefa simples. Mas Charlie Chang parecia implacável e não iria se intimidar. O terceiro ataque aconteceu na mesma semana, dessa vez durante o início da madrugada. Ele voltou silenciosamente, com a fome de um predador que não havia terminado sua caçada. Dessa vez, ele não foi diretamente para a aldeia, mas sim para uma cabana isolada nos arredores, onde vivia uma família de pastores que cuidavam das cabras. Os gritos começaram de repente, rompendo o silêncio da noite como o estalar de um raio. Não havia ninguém para protegê-los. Um dos filhos mais jovens da família havia sido retirado de sua cama pelo leão e arrastado por quilômetros para virar refeição. Tudo o que restava eram rastros de sangue na terra e a visão perturbadora das pegadas do leão. Pela manhã, um grupo de homens seguiu o rastro na esperança de encontrar e abater o leão. Mas a única coisa que puderam achar foram os restos mortais do garoto. A brutalidade do ataque chocou profundamente a aldeia. O medo começou a se transformar em desespero. O povo, outrora corajoso e resiliente, agora se sentia impotente diante do inimigo invisível que rondava suas terras. As noites eram atormentadas pelos rugidos distantes do leão e ninguém se atrevia a sair após o pôr do sol. Os vigias noturnos, que antes estavam em duplas, decidiram se dividir sozinhos para tentarem cobrir um terreno mais amplo, e esse foi um erro irreparável. Os caçadores, que antes eram os protetores daquele povo, agora eram atacados um a um, pegos de surpresa como presas fáceis nas garras de um leão faminto. E com o medo tomando conta de todos, os líderes da aldeia enviaram mensageiros para cidades mais distantes, implorando por ajuda. Eles precisavam de um caçador com arma de fogo, pois suas lanças pareciam não amedrontar o Charlie Chang. Os pedidos de ajuda pareciam ser ignorados. Passaram-se semanas, meses, e nenhum caçador estrangeiro era visto chegando no horizonte. Os ataques persistiam e aquele povo estava sucumbindo diante de um animal selvagem. 11 meses se passaram desde o primeiro ataque, e a aldeia havia perdido muitas vidas para o leão. Foi então que um caçador indiano escutou a história repercutindo na cidade próxima e foi até a aldeia para ajudar. Todos acreditavam que finalmente estavam salvos. Mas isso era apenas uma outra ilusão. Ao sair para caçar Charlie Chang, o homem nunca mais retornou. Parte de suas roupas e seu rifle foram encontrados pelos moradores. O estado das roupas indicavam que o caçador havia sido atacado e provavelmente abatido por um felino. E claro, acreditavam que era Charlie Chang o responsável por aquilo. O rifle foi usado pela tribo, porém eles não sabiam manusear esse tipo de arma e a munição acabou no treinamento antes mesmo de saírem para tentar eliminar Charlie. Nesse momento, todos esperavam por um milagre. E esse milagre veio na forma de um homem chamado Luke Davis.
13 meses após o primeiro ataque, o caçador Luke Davis, um experiente rastreador britânico de 44 anos, escutou o pedido de ajuda e foi averiguar os fatos. Segundo ele, devido ao fato do caçador indiano não ter retornado para a cidade, os rumores cresceram ainda mais sobre o leão que estava aterrorizando a tribo próxima ao rio. Depois de 4 dias na tribo, Luke rastreou o leão até uma clareira próxima da aldeia. Armado com um rifle de longo alcance e conhecendo os perigos que enfrentaria, ele aguardou pacientemente pela oportunidade perfeita. De repente, Charlie apareceu. Seus olhos brilhavam no escuro e sua pelagem clara e a falta da parte de sua cauda indicavam que era ele o assassino frio e calculista que assombrava aquele povo. Mas antes que o felino pudesse se aproximar o suficiente, Luke atirou. Um único disparo ecoou e Charlie caiu já sem vida sobre o chão da savana. O pesadelo havia finalmente terminado. Como forma de honrar o fim do pesadelo e lembrar-se de sua vitória sobre a fera, a tribo distribuiu partes da pele e dentes do leão entre si. Aqueles que receberam esses símbolos os trataram como talismãs, um lembrete de como a natureza, em sua magnificência, pode ser cruel e implacável. Luke contabilizou cerca de 90 vítimas de Charlie Chang. Porém, depois de alguns anos, em 1915, historiadores que pesquisavam sobre o acontecido documentaram que outros leões nômades copiavam o comportamento de Charlie e que em alguns ataques o leão não estava totalmente sozinho. Alguns dentes de Charlie Chang estão em exposição no Museu de Ciências Naturais de Lusaka, na capital da Zâmbia. De acordo com o site World Atlas, Charlie Chang ficou em terceiro lugar como o leão mais temido de toda a história. Sua lenda atravessou gerações e se tornou uma das histórias mais contadas sobre ataques de leões na história africana. E sobre os outros leões do ranking, temos vídeos completos sobre eles aqui no canal. Infelizmente, ataques de leões a humanos continuam a ser uma realidade até os dias atuais. De acordo com os dados de 2019, entre 30 e 100 pessoas perdem suas vidas para leões a cada ano apenas na África. A maioria desses ataques ocorre em regiões rurais, onde a expansão do habitat humano sobre o território dos leões aumenta a probabilidade de encontros fatais. A Zâmbia, Tanzânia e Moçambique estão entre os países com o maior número de incidentes reportados, especialmente nas áreas onde os leões vivem em estreita proximidade com comunidades humanas. Mas e você? O que acha dessa história? Registre nos comentários. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até o final. Fui!